Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do capítulo 2, um arsenal sobrenatural. E neste quarto vídeo nós vamos começar pelo subtítulo Pedro e João têm o nome de Jesus. A vida e o ministério de Pedro têm incoerências em vários momentos, para dizer o mínimo. Ele estava sempre falando de forma corajosa e segura na companhia de amigos ou quando estava na presença de Jesus. Mas quando foi confrontado e ameaçado pelos romanos que capturaram Jesus, sua coragem desapareceu. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus capítulo 26, verso 31 a 35. Jesus disse aos discípulos que ele seria traído naquela noite e que todos eles o abandonariam. Pedro, sendo corajoso, impetuoso e ousado, declarou que ainda que todos negassem Jesus, ele jamais o negaria. Jesus respondeu a Pedro e disse que ele o negaria 3 vezes dentro de apenas algumas horas antes que o galo cantasse. Sem saber quando manter a boca fechada, Pedro declarou: Mesmo que eu morra com o Senhor, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro não foi o único que disse que jamais negaria Jesus. Cada um dos discípulos entraram na conversa com declarações de ousadia, lealdade e coragem. Infelizmente, a coragem deles desapareceu rapidamente quando Jesus foi preso algumas horas depois no Getsêmani e levado pelos guardas. Os discípulos o seguiram à distância e a palavra de Jesus se cumpriu com relação a Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhes disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versos 69 ao 75. Pedro recebeu uma revelação sobre a divindade de Jesus que os outros discípulos não haviam recebido. Ele andou sobre as águas com Jesus, testemunhou os enfermos sendo curados e os mortos ressuscitados. Em primeira mão, Pedro viu Jesus alimentar pessoas milagrosamente e acalmar tempestade pelas suas palavras. Mas Pedro ainda negou conhecer Jesus quando foi confrontado por uma serva. O pescador destemido saiu quebrantado, percebendo que as palavras de Jesus a respeito dele haviam se cumprido. Mas a história de Pedro não termina aí. Alguns dias depois, no dia de Pentecostes, Pedro estava reunido com outros, esperando, porque Jesus havia lhes falado sobre uma promessa que estava por vir. De repente, um depósito espiritual, ser cheio do Espírito Santo, foi feito na vida deles. O resultado foi que aqueles que aguardavam no cenáculo começaram a falar em línguas que nunca haviam aprendido. Esse fenômeno criou tamanha agitação
que milhares de pessoas afluíram para o lugar onde aquele evento sobrenatural estava ocorrendo. Enquanto os observadores zombavam e questionavam o que estava acontecendo, Pedro, aquele que negou Jesus, levantou-se com ousadia e coragem e pregou sobre Jesus e o poder do Espírito Santo que eles haviam acabado de receber. Alguns dias depois do dia de Pentecostes, Pedro e João foram ao templo. Era o mesmo lugar onde anteriormente Jesus havia expulsado os cambistas e criado uma enorme agitação. Era o mesmo lugar onde Pedro fugiu da serva que o reconheceu como seguidor de Jesus. Mas dessa vez, Pedro e João não estavam com medo, nem negando, nem se escondendo. A Bíblia nos diz que eles chegaram na hora da oração, no momento exato em que a maior multidão de adoradores estavam presentes. A história se passa em Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Atos 3, do verso 1 ao 3. Na história de Pedro e João, a caminho do templo, eles passaram por uma pessoa aleijada que era levada diariamente ao mesmo lugar para pedir dinheiro. Ele pediu esmola a Pedro e João e esta foi a resposta deles. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Atos capítulo 3, do verso 4 ao 9. Pedro respondeu ao homem aleijado, dizendo que eles não tinham dinheiro para lhe dar, mas o que eles tinham lhe dariam com prazer. Eles lhes disseram: "Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande." Pedro e João foram cheios de ousadia no dia de Pentecostes. Por isso estavam totalmente equipados e carregavam o nome poderoso de Jesus como propriedade deles. Ao longo dos anos, ouvi pessoas tentando minimizar essa história como se ela não se aplicasse a nós hoje, dizendo que a razão pela qual o homem foi curado foi porque Pedro e João oraram por ele. Elas argumentam que Pedro e João eram apóstolos e os apóstolos têm um poder sobrenatural que as pessoas comuns não têm. Admito que existem revestimentos de poder nos quais os apóstolos operam com mais frequência do que outros ofícios no corpo de Cristo. Mas Pedro e João declararam claramente que não foram os dons do apostolado deles que curaram o homem. Eles também disseram que não foi a santidade ou o poder pessoal deles que fez aquilo. Vamos continuar a leitura. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilheis disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?" Atos capítulo 3, verso 11 e 12. Pedro declarou com ousadia o que era aquilo que eles tinham que curou o homem aleijado. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Atos capítulo 3, verso 16. Pedro disse à multidão que era o nome e a fé no nome de Jesus que fizeram com que o homem aleijado, que nunca andara na vida, fosse curado e andasse. A cura do homem coxo criou tamanho rebuliço que Pedro e João foram presos.
No dia seguinte, eles compareceram diante do sumo sacerdote e de outros que o interrogaram sobre o qual poder ou nome eles usaram para fazer acontecer aquela cura. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versos 7 a 12. Mais uma vez, diante dos oficiais, Pedro declarou com ousadia que havia sido o nome poderoso de Jesus que curara o aleijado. Então, Pedro desenvolveu mais a questão, declarando que o nome de Jesus é o nome mais poderoso da terra. Não existe outro nome, nenhum outro nome que traga consigo a autoridade ou o poder, o nome que Jesus carrega. Depois de ouvir aquele relato e de testemunhar a cura do aleijado, os líderes judeus ficaram assombrados e sem defesa. Eles finalmente ameaçaram Pedro e João e os advertiram que nunca mais falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Eles sabiam quem Jesus era e contribuíram de forma crucial para que ele fosse crucificado. Sem dúvida, havia falado o nome de Jesus nas próprias conversas. Mas quando Pedro e João usaram o nome de Jesus, o sobrenatural ocorreu. Lembre-se do que Pedro disse: é o nome de Jesus e a fé nesse nome. Uma vez libertos, Pedro e João voltaram ao grupo de crentes em Jerusalém e fizeram uma reunião de oração onde novamente proclamaram sua fé no nome maravilhoso e milagroso de Jesus. Eles não se esquivaram de usar o nome de Jesus, mas em vez disso, oraram para que ocorressem mais milagres e curas por causa desse nome sobrenatural. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versos 29 ao 31. É crucial entendermos que a fé nesse nome significa uma reverência e um respeito pelo nome de Jesus. Não podemos usar o nome de Jesus de forma irreverente ou chamar esse nome em vão e depois nos virar e esperar que o nome tenha poder quando precisamos dele. Essas poucas histórias seguidas no livro de Atos revelam que a igreja primitiva dependia do poder do nome de Jesus e acreditava nele. Eles também viam o nome de Jesus como uma arma que lhes dava autoridade sobre Satanás e o pecado. Subtítulo: Pare em nome de Jesus. Uma amiga da nossa família telefonou um dia para me dizer que o marido estava abusando dela verbal e fisicamente. Perguntei se ele havia demonstrado esse tipo de comportamento algumas vezes antes. Ela disse que não, e explicou que no passado ele havia ficado furioso e dito algumas coisas indelicadas, mas que nunca levantara a mão para machucá-la fisicamente. Enquanto ela compartilhava essa informação, percebi que estávamos lidando com um espírito maligno que oprimia seu marido. Eu não tinha tempo para tentar entender que porta ele havia aberto para permitir que aquele espírito opressor entrasse na sua mente.
Naquele momento, eu só queria me certificar de que ela estivesse fisicamente segura. Ela me disse que tentou conversar com o marido, orar por ele, pedir para que ele saísse e até ameaçar deixá-lo se ele não parasse. Infelizmente, ela não tinha para onde ir. Ela se recusou a chamar a polícia porque não queria que ninguém soubesse da situação. Sentia que se ele fosse exposto, perderia o emprego e isso o deixaria descontrolado. Nossa amiga tinha medo de que ele pudesse tentar matá-la. Nós morávamos a uma longa distância, de modo que não podíamos chegar até ela rapidamente. Eu disse apenas para ela ficar longe dele até que eu pudesse entender o que poderia ser feito. Naquela noite, acordei várias vezes, incapaz de dormir. Quando comecei a orar cedo de manhã, o Senhor falou comigo: diga a ela para ficar na entrada nesta tarde, e quando ele passar pela porta, que ela aponte o dedo para o rosto dele e diga: em nome de Jesus eu ordeno que o espírito que está atuando em você pare e o liberte. Mais tarde, naquela manhã, ela me telefonou novamente pedindo oração e conselho. Repeti para ela o que o espírito havia me dito. A princípio, ela explicou que estava com medo de fazer isso, que ele provavelmente zombaria dela e bateria nela. Mais uma ousadia veio sobre mim enquanto eu falava com ela e eu disse: ele não poderá tocar em você. O nome de Jesus é mais poderoso que o espírito maligno que está operando nele. Depois de mais alguns minutos conversando, ela disse que faria o que havia indicado. Ao desligar o telefone, todos os tipos de pensamentos de medo tentaram invadir minha mente. Imagens do marido batendo nela e derrubando-a no chão tentaram criar estresse e medo em mim. 2 vezes durante o dia fui tentado a telefonar para ela e dizer que não fizesse aquilo porque a dúvida estava tentando roubar minha fé. Quando se aproximou a hora do marido chegar em casa, eu me isolei e orei, assumindo autoridade sobre todos os espíritos malignos que estavam tentando destruir aquele casamento. A hora em que ele normalmente voltava para casa passou e não ouvi nada. Quase 1 hora depois, meu telefone tocou e atendi rapidamente. Do outro lado, ouvi a voz dela tentando falar comigo, mas ela estava chorando tanto que era difícil compreender o que dizia. O medo tomou conta de mim e pensamentos bombardearam minha mente. Agora você conseguiu. Não deu certo. Ele a espancou. Você está bem? Você está bem? Gritei ao telefone. Depois de uma breve pausa, ela respondeu: sim, eu estou bem. Então, ela se recompôs o suficiente para me contar o que havia acontecido. Minha amiga explicou que o medo tentou fazer com que ela não seguisse em frente com aquilo, mas ela não podia mais viver com medo. Então, fui recebê-lo à porta, ela disse, e quando ele abriu a porta, eu me coloquei na entrada, apontei o dedo para ele e gritei: espírito maligno que está assediando meu marido, saia dele agora, em nome de Jesus. Ele congelou como uma estátua e não conseguiu dizer nada. Ela continuou. Então, um momento depois, ele caiu com o rosto voltado para o chão, atravessado na entrada, chorando e pedindo que o perdoasse. Muitos anos se passaram desde então e eles continuam casados e felizes. O nome poderoso de Jesus é o bem precioso da igreja hoje, quando honramos, reverenciamos e cremos pela fé neste nome. O nome de Jesus será mais do que um nome comum. Ele será uma arma poderosa que derrubará fortalezas em nossas vidas. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.